Ei, Jardim, vem aqui me dar um abraço. Para, meu irmão. Mas uma maturidade dentro de campo, para mim, se o Cruzeiro não tiver pressa e vendê-lo rapidamente, vai ser das maiores vendas do futebol brasileiro aí nos próximos anos. Cara, o Zé Lucas entrou muito. Que isso? Não houve a falta. Se não tivesse a falta, aquele gol não tinha acontecido. Ó o zagueirão do Flamengo aí na bola, atacando a bola. Com os braços, eu nunca vi isso, não. Segue o jogo. Isso ali é movimento natural, não é movimento natural, não. O Cruzeiro recebeu o Flamengo com casa cheia. Recorde de público e renda no ano, 60.046 torcedores e uma arrecadação de mais de 5 milhões de reais. O time começou com Wesley Arroio e KJ no ataque aos 6. O Wesley perdeu uma chance incrível, tocando para fora. Um jogo disputado e de poucas oportunidades. Otávio ligado e Arroio aparecia muito bem. Bruno Henrique mandou uma bola no travessão. Final de primeiro tempo, 0-0. Veio a segunda etapa e gol de placa. Gol de placa de Arroio aos 8. Mas Paquetá, que entrou, fez o gol de empate no primeiro toque na bola aos 21. Otávio fez um milagre em lance com Royal. E foi bem na partida. Um pedido de pênalti para o Cruzeiro, desta vez em Matheus Pereira, com 35 minutos. Jogo muito bom. Boas chances. Final 1-1. Arroio, o melhor. A arbitragem é um capítulo à parte, porque a arbitragem tem erros para a gente pontuar. O Cruzeiro, eu acho que assinalou uns 15 pedidos de pênalti, mais ou menos. E assim, deixaram correr. Mas e aí? Fala sobre o jogo, Valdemar Júnior. No telão, os melhores momentos para a gente acompanhar. Aí, olha o lance do Wesley perdendo. O gol do Wesley aí, logo de cara, é para dar uma esfriada, né? 5 minutos. Pô, 5 minutos com um jogo difícil, com poucas chances, você perde. O Cruzeiro, para mim, continua falhando no ataque. A gente teve a única bola que o Cruzeiro chutou no gol, foi o do Arroio e ela entrou. As outras bolas, os outros chutes foram todos para fora. O Otávio começa um pouco nervoso. Ó do Bruno Henrique. O Otávio começa um pouco nervoso, até furando uma bola no alto. Ó, o Júnior passou aqui agora, aqui, ó. No chão aqui, ó. O Samuel Lina. Passando aqui, ó. Tá até agora deslizando. O Arroio acabou com ele, né? Ele ficou fora da foto ali, ó. Não, a cara que ele faz quando ele desliza, a câmera pega nele assim, ele fala, fiz M, viu? Aí a falta que é discutível... Foi, daqui a pouco a gente fala, foi ou não foi? Que foi discutível e a falha da defesa do Cruzeiro que não pega, deixa o cara cabecear e o rebote sobra para eles. Alguma coisa para vocês falarem do jogo? Vocês não tiveram muita oportunidade, mas às vezes vocês têm algo a acrescentar nesse jogo que eu vou te falar, viu? Foi um jogo legal, um jogo bom. Acho que o jogo foi um jogo muito estudado, os dois técnicos muito inteligentes, um anulando o outro em muitos casos, mas ainda assim, mais de 60 minutos de bola rolando, o jogo foi franco. Mas assim, eu entendo o torcedor flamenguista não querer mais o Jardim, porque é o pior Flamengo dos últimos anos, dentro de campo, não de jogadores. Mas ligeiramente melhor que o Cruzeiro, viu? Cara, eu não achei, não. Eu achei o Flamengo muito ruim. Se o Flamengo for isso aí, o Cruzeiro tem muita chance de classificar dentro do Maracanã. Porque eu achei o time do Flamengo muito fraco. Vem comigo, vamos ouvir um pouquinho aqui do Arthur Jorge. Coloca ele aí na tela falando. Em relação ao jogo em si, eu diria que foi um jogo equilibrado. Eu acho que o jogo não defraudou em termos daquilo que foi as expectativas face ao espetáculo. Estiveram em campo duas grandes equipas, dois grandes clubes, duas equipas com ótimas individualidades, duas equipas que procuraram jogar para ganhar o jogo. Portanto, eu acho que isto é o que se quer no futebol. Obviamente que deste lado, como técnico do Cruzeiro, eu queria mais, eu queria ter ganho e eu queria poder ter esta vantagem do jogo para o jogo da segunda mão, mas tenho que também ter a capacidade de ter uma leitura mais abrangente e perceber que foi um jogo equilibrado, onde duas equipas... E aí, Henry? Eu acho que, eu discordo um pouquinho do Eduardo, eu achei o Flamengo um pouquinho superior ontem no jogo e, para mim, a melhor partida ontem do Leonardo Jardim à frente do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, foi organizado, soube muitas vezes neutralizar a equipe do Cruzeiro e trouxe aí o empate, né, num jogo em que, se tivesse vencido também, não seria nenhum absurdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo e se jogar dessa forma lá no Rio de Janeiro, vai ser difícil do Cruzeiro passar. Vai ser complicado. A gente vem para uma questão de elenco, né? O Arrascaeta ontem não jogou bem. Aí, do nada, o cara saca, coloca, né? Paquetá, Carrascal. É loucura. É muita qualidade. Mais um, quem foi que entrou? Foi o Carrascal, o Paquetá. Nem lembro. Aí tem que ter... Reforça a memória desse Pedro entrou. Aí você pensa bem, o Pedro, o Carrascal e o Paquetá no banco. Qualquer time. Aí o Paquetá estava na Copa agora há pouco.
E aí a gente fala assim, cara, aí é difícil você segurar. O cara entra descansado, faltando ali 30 minutos para acabar o jogo. Foi aonde o Flamengo conseguiu o empate. Léo Pereira colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que não foi marcado, para mim foi. Coloca aqui o lance, eu quero a opinião de vocês. Solta aí. Se foi, se não foi. Olha lá. Júnior, aí é o problema do que você falou no começo do programa. O critério da arbitragem... Do Romero foi. O do Romero foi a mesma coisa, uma bola que veio também lançada por um jogador do Cruzeiro, e aí deu pênalti. E aí ontem ele não marca esse pênalti. Ali não é movimento natural, ele estava com o braço levantado. Então... Mas ali tem duas coisas. A bola veio do próprio adversário. Mas com o Romero aconteceu mas isso. Mas a bola foi... bateu no não, corpo do Romero dele antes pegou na coxa e no braço. E foi assinalado mas pênalti do Romero. Aí foi o brasileiro. Gente, isso é regra, tá? Se bate no corpo antes do braço, não é bom. Não é bom. Ah, mas então você fala para os árbitros brasileiros, porque no lance do Cruzeiro foi. Eu concordo com vocês que realmente o problema é que não tá nesse lance aí de ontem. Não foi pênalti. O problema tá realmente na questão aí dos outros jogos, né? Onde a gente não tem uma arbitragem que é coesa. Esse é o ponto. Aqui, ó o zagueirão do Flamengo aí na bola, atacando a bola, com os braços. Eu nunca vi isso, não. Segue o jogo. Isso ali é movimento natural, não é movimento natural, não. No primeiro tempo, Matheus Pereira foi atendido dentro de campo e pagou muita pena fora do campo até poder voltar. E detalhe, para a gente emendar falando de arbitragem, com erros, pedidos de pênalti para o Cruzeiro, Mateuzinho que podia ter sido expulso. Mas, lembrando, jogadores que fizeram falta nos atletas do Cruzeiro não foram punidos com vermelho. E, por fim, a falta envolvendo o Fabrício Bruno, que originou o gol do Flamengo. Para mim, não foi. E aí, para vocês? Se tiver lance aí, Giovanni e Cris, pode colocar aí na tela o lance do Fabrício Bruno. Isso foi falta onde, gente? Mas pelo amor de Deus. Uma cotovelada na cara do Pedro. Nem não encostou no Fabrício Bruno, não? Olha lá. Olha, tá doido, tapão na cara do que foi bem mandrake mesmo. Olha lá, você tá doido. Kamehameha que ele deu a distância assim e pegou nele. Tá doido. Olha. Ah, não. Mas a do Mateuzinho, Mateuzinho foi pra expulsão. Não sei se vai ter. Aqui, chega no consenso. Foi alguma coisa ou não? Não Falta, foi. claro. Não foi. Henry? Eu achei mandrake. Mandrake, boa, hein? Agora coloca aí o do Matheus Pereira, que ele também pediu pênalti. Vai lá, olha a jogada dele. Nossa senhora. É a piscina que tinha ali? O campo é azul? Eu fui sincero. Não, isso foi pênalti, não. Na hora eu falei. Olha o pulão. Tinha pulão de costas aí. Tem um outro ângulo. Tem um outro ângulo que dá a sensação. Tem um leve toque, mas não é o suficiente para o pênalti, não. Olha que pula. Tem um outro ângulo Talvez, que se dá. ele não começasse a cair antes, ele teria tido o contato que o VAR poderia ter chamado. Mas ele já vai... Se não vai... tivesse caído uns 5 minutos antes, olha pra você ver, pelo amor de Deus. E tem um outro lance que o Matheus Pereira também tentou cavar na entrada da área, que caiu sentado. O juiz olhou pra ele e falou, não, filho, é melhor isso aí. Você tá muito morto. Teve esse lance do Mateuzinho que inclusive está fora do outro jogo contra o Flamengo. Mas o que mais que você reclama dessa arbitragem, Valdemar? Acho que o lance do Mateuzinho foi, assim, no limite para a expulsão. Se tivesse dado... Valdemar! Não, se tivesse dado vermelho, estava justo. Tá. Estava justo. Não, cabia. Não estava errado, não teríamos reclamação, só que ele teria que seguir o mesmo padrão dali para frente. E era no começo do jogo. Ele não ia seguir o mesmo critério até o final do jogo, porque o time do Flamengo teve hora que abriu a caixa de ferramenta e aí ele teria que expulsar também do Flamengo. Aqui, ó, tá aí. Ó o lance do Matheus Henrique. Nessa aí, eu vou te falar, essa máscara fez mal pra ele, hein? Imprudência. Foi lá. Essa olha famosa só. Burrice. Porque essa também aí... não teve intensidade. Eu acho que se fosse um VAR brasileiro, teria chamado para expulsar. Mas o VAR era argentino. Ele não baixa a perna. De cima pra baixo. Isso é discussão, gente. Não tem discussão. Eu acho que assim, da mesma forma que em outros lances, os jogadores do Cruzeiro, quando sofreram falta, o Gerson, que o diga, não teve expulsão. Mas, infelizmente, falta critério. A arbitragem sul-americana é uma, brasileira é outra, mineira é uma, paulista é uma... E aí vai, não há uma uniformidade na nossa arbitragem. Eu acho que é o mais engraçado? Se esse menino é expulso ontem, acabava com a carreira dele no Cruzeiro. Porque custaram a dar chance para ele. Dar chance, ter essa imagem de novo recuperada e ter confiança dele jogar ontem. Se com 10 minutos ele é expulso ontem, esse menino não aguentava mais jogar no Cruzeiro. Ia desandar. Agora, para você ir embora para casa feliz, coloca
O gol de Arroio, que pra mim foi o melhor em campo. Saiu nervosinho, Saiu. o Arthur Jorge deu uma puxada de orelha e mostrou, cara, tem outros aí pra jogar, você tem seus companheiros, Mas tem isso que é bom, respeitar. isso é bom. Aí no telão, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Meu Deus. Que gol mais lindo. Pra mim, o gol mais bonito até agora da Libertadores. O goleiro não acreditou lá. Ele olhando. Ele levantou o braço. Aqui, só, pô. o homem passa, para, deitadinho e fica, né? Ele nem levanta lá. Júnior, deixa eu fazer uma menção honrosa aqui ontem para um jogador. Quem? O Zé Lucas. Gente, que jogadoraço que o Cruzeiro contratou. bem, né? Ele entrou muito bem, ele joga de cabeça erguida, olhando sempre para frente. Apesar da pouca idade, você conversa com ele pessoalmente assim na coletiva, parece que o menino tem uns 15, 16 anos. Mas uma maturidade dentro de campo, para mim, se o Cruzeiro não tiver pressa e vendê-lo rapidamente, vai ser das maiores vendas do futebol brasileiro aí nos próximos anos. Alguma coisa a falar do gol de Arroio, da personalidade do garoto? Cara, esse Arroio, eu falei com ele aqui de alguns programas. O pessoal, tinha uma época que estava criticando muito ele. Ele é muito novo, eu falei, cara, ele tem uma coisa que quase nenhum jogador tem. Ele arrisca, ele chuta, e chuta bem ao gol. Ele chuta bem, já fez outros gols assim no Cruzeiro. E esse chute aí, meu amigo, que pintura. O goleiro levanta o braço só para mostrar onde que a bola passou. Olha lá, ele mostra, olha lá a bola. Sem chance de pegar, né lá. Olha lá a bola. Não é a cara do Samuelino assim, tipo nem assim, foi o na bola Samuelino de assim, verdade. O Samuelino põe a mão no rosto, tipo, vai lá. Agora, há dois outros jogadores que me agradaram. O Gerson, para mim, muito bem, jogando demais, com muita personalidade, procurando fazer saída de bola. E outro jogador, não só pelo entrosamento, por tudo. Que partida, como tem crescido. E é um resgate. De quem que eu tô falando? Quero ver se você sabe. O William. O William. Jogou demais. O William jogou demais, o William. Que partida do William. E nem combinamos, hein? Eu vi o jogo ontem pensando assim, amanhã eu vou ter que pedir desculpa pro William. Porque é realmente uma das melhores partidas do William que eu vi no Cruzeiro. E eu era muito contra para mim, ele deveria ter ido nessa janela do meio do ano, mas o que ele jogou bola ontem, e você comentou do Gerson aí, para mim o Gerson hoje, ele é mais importante, mais fundamental do que o Matheus Pereira no Cruzeiro. Mas aqui, ó, você pode ter certeza que talvez o Matheus nessa ficou inibido por conta do segundo amarelo, talvez no outro jogo ele vai estar mais solto, tanto ele quanto o Gerson. Ô, Léo Jardim, conta pra nós a verdade então, ué. Conta pra nós a verdade, ué. Nós não sabemos a verdade, mas então conta pra nós, ué. Você queria que a torcida do Cruzeiro ontem recebesse. Ei, Jardim, vem aqui me dar um abraço. Para, meu irmão. Futebol é um lance passional. Futebol é passional. Torcedor é passional. Entendeu? Tem os puristas, os torcedores equilibrados e tal. A maioria é passional, ué. Quem falou que falou foi você. Você descumpriu o que você falou. Ah, não, porque não se diz, nunca se diz não ao Flamengo, não se diz não ao Flamengo, então você passa por cima até daquilo que você tem como palavra, você tá de brincadeira, ué. Vamos falar do jogo. Zé Lucas, você é craque. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Você jogou pouco ontem, mas domingo você já vai jogar contra o Corinthians. Vai jogar. E Matheus Henrique, pode ficar elétrico que o Zé Lucas chegou. Muito bom jogador. Gerson, você é o síndico. Ponto final. Síndico, ponto final. William, gostei do jogo que você fez ontem, mas entendo que o Fagner fez falta ontem. Fez um bom jogo, tá? Não, ele fez um bom jogo não, cara. Fez um bom jogo. Fez um baita jogo. Então, baita jogo quem fez foi o Gerson. Então é o seguinte, mas fez um bom jogo, tá? Pra ser bem justo com o William, bom jogo seguro Muito e tal. bom jogo. Mas o Fagner faz muita falta porque vive a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro. Outra coisa, o Romero não tem como, gente. O Romero faz falta demais. Ah, mas você tá lamentando? Mas tô lamentando. Empate chechelento. O empate, placar, 1-1, chechelento. O Cruzeiro deu um chute no gol. Um chute no gol do Flamengo. E foi o chute do Arroio que foi o gol. Um chute no gol. Ah, mas e o lance do Wesley, que não foi chute? Ele entrou, bateu o peito nela. Chute é com o pé. Então, um chute no gol do Flamengo e foi o gol. E o meio-campo do Cruzeiro ontem não funcionou. Quer dizer, é um resumo só para a gente começar esse debate aqui, mas eu não vi que ninguém disse não para mim aqui, então possivelmente não teremos um debate. A tendência na semana que vem é de um jogo mais aberto, né? Ou não? Ô, HG, eu não creio num jogo mais aberto. Acho que parecido com o que foi ontem, sabe? Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time,
tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. O Cruzeiro ontem fez uma partida correta para mim no contexto geral. Não foi das melhores partidas que a gente viu do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge, não, mas está muito próximo do que a gente está acostumado a ver desse time. Então, algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente precisa destacar. Até individualmente, eu não gostei do Rojas ontem, mas eu acho que é algo natural de quem está chegando a um clube e a um país novo. O Arthur Jorge, para mim, foi bem. O Caio Jorge e o Matheus Pereira, pelo padrão que eles mostraram no Cruzeiro, eu espero mais do que eles apresentaram ontem. O Gerson, o dono do meio-campo, e o Jonathan Jesus, cara, é impressionante o que esse moleque joga. Como o Cruzeiro pratica algumas inversões que para mim são interessantes pra caramba. E aí você pega o Jonathan Jesus recebendo pelo lado esquerdo da defesa, buscando o William aberto na ponta direita, cara. E isso, por várias vezes, acaba funcionando, acaba deixando os jogadores em condições de criar de uma forma melhor. Só voltando à questão individual, eu não gostei do Matheus Henrique, para mim ele fez uma partida ruim. O Rojas também não foi bem para mim. Foram os únicos 2 jogadores que eu destaco de forma assim, mais negativa assim, pelo lado do Cruzeiro. E eu espero que no próximo jogo, com a volta ou as voltas de Fagner e Romero, o Cruzeiro consiga um resultado melhor. Porque, de verdade, a impressão que me passou ontem, depois do jogo no Mineirão, é que é muito possível o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Você quer saber o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pênaltis. O HG, eu não duvido que o Cruzeiro consiga vencer no tempo normal. Pênaltis? E aí um dado interessante. Sabe qual foi a última derrota do Cruzeiro fora de casa? São Paulo, dia 4 de abril. O Cruzeiro, desde o dia 4 de abril, não perde fora de casa. Então, assim, eu acho que isso deixa o torcedor um pouco mais confiante. E outras coisas que deixam. Cara, o Wesley vai estar mais adaptado ao time, melhor fisicamente. O Arroio ontem parece que tomou um choque antes do jogo e foi jogar e voltou a ser o Arroio que a gente viu no início do ano e na temporada passada. Então, velho, eu, sinceramente, estou ansioso. Porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade demais de se classificar lá. Eu acho que alguns pontos a gente pode destacar aqui. Claro que você perdeu o Fagner e perdeu o Romero. Ontem demonstrou que isso tem um peso. O William foi bem, o Elton colocou, mas ele não está no mesmo nível da importância que o Fagner tem, o Romero, né? O Matheus Henrique, eu até tive a percepção, não sei se vocês concordam, que eu acho que por ele ter tomado o cartão muito cedo ali, aquilo ali eu acho que altera... Mexeu no jogo dele, condicionou. Né? Porque e tem gente achando que o fato do Gerson e do Matheus Pereira também estarem pendurados, que isso influenciou. Eu já acho que não. Do Matheus Henrique, eu acho eu esperava mais o Matheus Pereira. Aliás, os protagonistas, né? Do lado do Cruzeiro, o Matheus Pereira, e do lado do Flamengo também o Arrascaeta, que para mim fez um jogo assim que não é do nível dele. Que bom pro lado do Cruzeiro. Agora, muito difícil, cara. Um resultado que para os dois lados, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Apesar do Cruzeiro ter colocado aí que só deu um chute a gol, mas olha o outro lado do Cruzeiro, do Flamengo, olha o banco do Flamengo, olha as alterações que o Flamengo fez. E ainda, cara, o De La Cruz ficou no banco e não entrou. Nós estamos falando de um elenco muito forte, né? O Cruzeiro tem tudo com a volta dessas duas peças e o principal que tem que ser valorizado. Você falou do Matheus Pereira aí, né? O Cruzeiro vai ter o Gerson e o Matheus Pereira. Porque se perdesse esses dois jogadores, e num jogo como ontem, isso podia ter acontecido, um jogo quente, você tem muita disputa e tudo mais, o Cruzeiro soube lidar com essa situação e vai jogar completo, cara. Ele vai jogar completo no Maracanã contra o Flamengo. Agora, eu só acho que tem um leve favoritismo ao Flamengo pela questão dele estar jogando em casa, né? E tem um elenco maior, mais forte do que o do Cruzeiro. O Flamengo já entrou para essa perna como com favorito, né? É isso. Assim. Mas podia ter... Do confronto. confronto. Mas eu acho que no geral, assim, eu sei que eu vi alguns torcedores do Cruzeiro em rede social lamentando e tal. Gente, olha quem estava do outro lado. Era o Flamengo. O Flamengo é rubro-negro, mas com todo respeito, não é Atlético Goianiense não, gente. Eu acho até, só para discordar dessa fala do Thiago, eu acho o Flamengo um bicho-papão sim, tá? Não, eu acho. É a minha opinião, Thiago, eu respeito a sua. Sim, eu acho também. Eu acho que é um bicho-papão, só que o Cruzeiro tem mecanismos para enfrentar esse bicho-papão. Então não é um bicho-papão. Thiago, ele aqui... bicho-papão assusta a gente. Não, cara. Você tá dentro de casa, assim, aí vem um bicho-papão. Eu sou o bicho-papão, no caso da minha própria vida, toda vez que eu encarei o espelho. Então, assim, o Cruzeiro tem argumentos. Bonito, irmão. Só para falar a respeito do Flamengo.
Acabei falando aqui ontem da possibilidade de Bruno Henrique ser o titular no lugar de Pedro, por conta do Jardim querer explorar a questão de contra-ataque. Só que ele foi além. Ele colocou o Plata também. Ele colocou o Royal. E com isso ele deu muito. Ele causou problemas para o Rojas o jogo inteiro. Eu acho que até lembrando, né? O Rojas fez apenas seu 7º jogo como titular do Cruzeiro, em jogos oficiais. Ele jogou ali contra o Defensor e contra o Grêmio, mas ele, assim, ele teve dificuldades demais. O Plata deu um baile nele, na verdade. Então foi um Flamengo com uma característica de jogadores diferentes, mas que não ficou explorando bola longa. Um Flamengo de muita bola no pé e jogo próximo, e aí é bem complicado. Pulgar e Jorginho são absurdos jogando nesse meio campo. Eu não posso deixar de citar um negócio que ontem me chamou muita atenção, que a gente estava sempre naquela de falar sobre garotos e tudo mais. Cara, o Zé Lucas entrou muito bem. Isso? Né? Eu acho que ele demonstrou aí que, Bom assim, pra cacete. Se você for colocar para depender hoje de Matheus Henrique e Zé Lucas, eu acho que Matheus Henrique vai ficar no banco. Daqui a pouco eu acho que vai rodar. Vai. Porque ontem ele mostrou muita personalidade e num jogo, assim, dificílimo, estádio lotado. Você tem várias coisas, várias nuances. Você pode falar assim, olha, esse menino vai sentir. Personalidade Não absurda. E outra coisa, falei hoje na rádio Band News, não sei se você ouve a gente lá, falei hoje na rádio lá e vou repetir aqui. Cruzeiro comprou o Zé Lucas faz 2 semanas que confirmou. Se botar para ver, boa, Fabrício. Eu estava agora no jogo aberto ali e a Renata me perguntou se eu achei que foi falta do Fabrício Bruno no Pedro. A grande questão é, os árbitros, quando abre o braço e toca o rosto do adversário, os árbitros têm dado a falta. O que a gente lamenta um pouco mais desse lance é porque o gol se originou desse lance aí. Mas para mim, ele abriu demais o braço, não teve a intenção, tá? Mas ele abriu demais o braço e ele toca. Olha lá, ele toca na testa. Eu só não acho. Calma lá. Eu só não acho que foi pra tanto, tá? Que foi pra tanto. Porque o Pedro vai lá, põe a mão no rosto e tal. Olha lá. Tá vendo que o Fabrício Bruno ainda dá uma chamada nele. Eu estou dizendo que os árbitros têm dado. Então eu não vou dizer que o árbitro errou, porque abriu a mão, bateu no rosto, vocês estão dando essas faltas aí. Mas gostaria de ouvir. Eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta pela mão ter acertado, loucura. Mas eu não daria o cartão amarelo pro Fabrício. Eu também acho que ele recebeu, não. Acabou recebendo o cartão amarelo. Eu acho que o problema maior para mim tá no cartão pro Fabrício. Mas a falta, eu vi a falta. Eu de verdade que eu vejo o toque no rosto. Eu não consigo ver até agora a mão no rosto do Pedro. O Fabrício Bruno abre os braços. É porque é diferente, né? Você abrir os braços procurando o rosto ou o peito do adversário ou o pescoço e você abrir os braços num gesto de virar o corpo e começar a correr. Ele ganhou por muito na velocidade esse lance. Não é um lance que ele vem atrasado, desesperado, atabalhoado. Enfim, todos os jogadores... Se tivesse pego no rosto... de verdade, eu olhei a imagem várias vezes, eu não consigo ver a mão do Fabrício Bruno em nenhum momento no rosto. E outra coisa, quem disse que toda mão no rosto é faltosa? Quem disse? A quem vê o contato, a quem vê o contato. HG, não importa, mas se tá dando, estão dando errado. E assim, só pra falar, eu sei que o lance nem tá mostrando. Gente, pra deixar bem claro, eu acho que o Matheus Henrique deveria ter sido expulso, tá? Aos 10. A gente vai... Não, só um minuto, por favor. Depois você fala. Não borrifa, não. Por favor. Não borrifa, por favor, que eu tô completando. Depois você fala o que você quiser. Voltão. Então, assim, o Matheus Henrique deveria ter sido expulso. E, cara, de verdade, falar que é falta num jogo de Libertadores, onde vários contatos aconteceram na partida, mais bruscos do que o dito contato para quem consegue ver a mão no rosto. Cara, dito isso, teve uma falha, sim, no gol. Acho que o Caio Jorge poderia ter subido atrapalhando um pouco mais o Ortiz. É uma bola que o Cruzeiro tem dificuldade, mas não foi falta. E eu sou chato pra caralho. Eu também. Pra caralho. Calma, que os palavrão. Eu não comento mais lance de arbitragem. Que isso? Isso? Aqui, ó, vai rodar em todos vocês, chega em mim, para. Eltinho, não comento. A coisa que eu mais gosto é de te corrigir, Não comento. Arbitragem, eu não comento. Não estudei pra isso. A gente só discordou, Eltinho. Eu não estudei. Se estudar não estudei. A gente assistia. Eu não estudei, não. Eu tenho 46 anos acompanhando futebol de vida. De vida. Ó, 25 só trabalhando com isso.
Eu não comento mais arbitragem. Não tem dessa. Não tem dessa. Não tem dessa. Você quer um abraço? Que o comentário foi para diminuir. Eltinho, quem que a gente vai corrigir se você parar de falar de arbitragem? Vem cá, vem me dar um abraço. Não tem ninguém para corrigir no programa. Dá um abraço. Dá um abraço. Vai ficar difícil. Quem que a gente vai ter para corrigir? Problema não, eu continuo comentando por mim e por você. Dá um abraço nele lá. O que me deixa tranquilo e sereno para falar do lance é que a mesma opinião, o Elton tentou incutir na cabeça do telespectador que eu fui levado a me posicionar contra o cartão vermelho por causa do posicionamento de árbitros. Não. Tanto que quando o lance aconteceu, eu já disse para ele, Eltinho, vem na minha que você merenda. Não estendeu a perna. Como que é importante ter opinião própria, hein? Como que é importante, né? Porque eu mantive o que eu falei com você. Você manteve, por isso você está... Eltinho, o JK já dizia que você não pode ter compromisso com o erro. Você não pode ter compromisso com o erro. Nesse caso, você está com compromisso com o erro. Você erra. Eu posso dizer a mesma coisa de você. Não. Porque se você está pegando como embasamento um árbitro, um grande árbitro que foi o Simo, uma grande árbitra que foi a Ana Paula, a arbitragem do jogo. Eu tô pegando o Paulo César. A arbitragem do jogo, eu tô pegando o Paulo César. Não, ele também é pago para isso. Ele foi FIFA. Não, Eltinho. Eu tô pegando a arbitragem do jogo, o VAR que estava no jogo, a decisão que eles tomaram. Eu só tô te dizendo mas a decisão que eles tomaram também teve o erro, então, da falta e do cartão amarelo do Fabrício. Tudo bem, então mostra que o árbitro é passivo de erro. Então ele não pode ter errado no cartão vermelho, mas ele errou no cartão amarelo do Fabrício. O Elton não está cumprindo com o que ele prometeu há 5 minutos. Não, tô discutindo com você. Que eu trouxe ele para discussão com você. Eu trouxe ele para discussão de novo. Não, eu estou discutindo com você. Ele disse que não falaria, eu fui lá, dei só a cutuca, ele veio de novo. Ou seja, ele mordeu a chumbada 2 vezes. Não. 2 vezes. Bora falar de Galo. E eu preciso ter, vocês têm que falar de arbitragem, eu preciso ter alguém para corrigir aqui no dia a dia. Não, vai ter 3 todo dia. Só não vai ter um. Não. Eu vou tomar água na hora. Eu levanto o beber água. Você vai rever sua decisão. Agora há pouco, Mabi, conversávamos com o pessoal das redes, porque, sem dúvida alguma, o melhor resultado ontem seria uma vitória. E o Cruzeiro estava vencendo o jogo até o Leonardo Jardim usar aquela carta roubada do baralho, sabe? Tem sempre, quem sabe roubar no baralho, tem sempre uma carta na manga assim, escondida. Por quê? Na hora que subiu a placa e eu tô ouvindo a fã, aí a Mabi fala assim, Tarabal! Aí ele, diga, Mabi. Aí a Mabi, substituição no Cruzeiro e no Flamengo. No Cruzeiro, vai sair o Arroio, vai entrar o Kaique Kinge. No Flamengo, vai entrar o Pedro e o Paquetá. Falei, meu Deus, tá aí a diferença do jogo. E foi aí a diferença do jogo. Logo depois o Flamengo empata o jogo com um gol, inclusive, do Paquetá. Mas isso te desanima, Mabi? Seja bem sincero. Não, isso não me desanima de fato. O empate aqui no Mineirão foi muito melhor para o Flamengo, que vai decidir em casa com o apoio da sua torcida. E o Flamengo tem um repertório muito maior, tendo em vista o que você trouxe, Léo. Quando eu vi o Kenji na beira do gramado e do outro lado o Paquetá e o Pedro, jogadores de seleção brasileira, e o Kenji, a gente havia conversado ontem, né, Luciano, que a gente tem visto pouca evolução nos últimos jogos, é o que decidiu o jogo, né? A falta foi no Pedro e o gol foi do Paquetá. Então, assim, o torcedor do Cruzeiro não tem que ficar desanimado. Foi um bom jogo, de muita alternância. O Cruzeiro desperdiçou algumas oportunidades ali, a gente vai falar ao longo do programa. Mas, de fato, lá no Maracanã, Léo, é erro zero, vai ter o retorno do Romero, acho que do Fagner também. Gerson e Matheus Pereira vão estar mais soltinhos, né? Não vão estar pendurados. Então, eu acho que, de fato, o Cruzeiro tem tudo. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas tem tudo para se classificar. É isso aí, Mabi. Aqui ninguém joga toalha, não. Ô, Lu, eu quero um destaque seu, uma análise sua, porque a Mabi citou aqui, o Romero volta pro meio campo e isso é pulo de 10, a gente sabe que o Romero volta e que o Cruzeiro melhora com o retorno dele. Mas na lateral direita, que o Fagner tem sido o titular, o William jogou pra caramba ontem no Mineirão. Na minha opinião, o William foi o melhor jogador do Cruzeiro ontem. E aí? Volta o Fagner? Ou o William vai encarar o Maracanã também? O William, por exemplo, foi o melhor do primeiro tempo do Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro estava assustado ali nos primeiros 20 minutos, o William era um dos poucos lúcidos que colocava a bola no chão e tinha um trabalho ali com o Samulino que estava caindo por aquele setor, além do Ayrton Lucas, e estava controlando o jogo por ali. Na saída de bola, o Cruzeiro com dificuldades, mas com o William essa saída de bola estava acontecendo, então foi o melhor em campo do Cruzeiro no primeiro tempo. Da partida aí tem uma discussão maior sobre o Arroio
entre outras peças que se destacaram nesse jogo. Mas, Léo, é uma boa briga. Essa lateral direita do Cruzeiro apresenta características diferentes, mas eu ainda vou com a experiência do Fagner e um poder de marcação um pouco melhor do Fagner para o jogo do Maracanã. Mas, assim, é uma opinião que posso estar enganado ou não. É o famoso tanto faz pela qualidade dos dois jogadores. O Cruzeiro muito bem servido na lateral direita. E é muito bom, Léo, ver esse resgate do William, que passou por uma situação difícil. A gente criticava ali o dentro de campo, que é o que a gente analisa. Depois a gente ficou sabendo a questão extracampo, né? A questão difícil, familiar, e a gente até maneira, até nos comentários, mas hoje o William está recuperado dentro e fora de campo, e isso é muito importante. Quem tem a ganhar é o Cruzeiro. O sentimento é um só, Léo, que o Flamengo nesse bicho-papão todo não dá para buscar classificação fora de casa, no Maracanã, diante da torcida do Flamengo e, claro, diante dos mais de 3 mil torcedores do Cruzeiro que vão estar lá para voltar classificado do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, dentro da pergunta na coletiva que eu fiz pro Arthur Jorge, ele deixou isso muito claro, Léo. Muito claro. E o sentimento é esse, a gente que teve o acesso ali aos atletas depois da partida, todo mundo foi unânime ao dizer que tá em aberto, que o Flamengo tem um timaço, mas lá dentro de campo o Cruzeiro mostrou também a sua força e mostrou que não tá aí só pra fazer figuração não, tá? O Cruzeiro tem tudo e vai buscar essa classificação no Maracanã. Se o Flamengo joga bem, e o Cruzeiro joga mal, o Flamengo vai ganhar o jogo, seja aqui, seja lá no Maracanã. Se o Cruzeiro jogar bem e o Flamengo jogar mal, o Cruzeiro vai ganhar, seja aqui, seja lá. Porque os times, não elenco, eles são parelhos. Agora, quando eu peguei os números, eu vi grandes chances. O Cruzeiro teve até mais do que o Flamengo. No entanto, você pega defesas do goleiro. Flamengo, nenhuma. Cruzeiro, 4 defesas do Otávio. E assim, e não foram 4 defesas simples, aquela bola que o cara chuta do meio da rua, que encaixa. Não. O Otávio, pelo menos 2 vezes ali, ele salvou o Cruzeiro. Sem contar o lance que estava em impedimento, que fez uma defesa. Não, a defesa de cinema. Tipo essa que o Fernando tá falando do reflexo. Impressionante. Que é um reflexo Royal, que ele né? faz Chute do Royal. braço, ombro, assim, ó. Pá, Chute do Royal, né? Exatamente. Impressionante. Então, assim... Ele leva o ombro. Muito bom pro Cruzeiro, que mais uma vez, como foi contra o Boca, o Otávio em jogo grande, se mostra grande. Se mostra pronto. Isso é muito bom pro Cruzeiro. E ele passa, Léo, até um excesso de confiança muitas vezes. Ele defende e ri, mano. Tranquilo. Eu fiquei louco com isso. Essa bola que ele pegou, essa incrível assim, né? Não foi essa não. Ele caiu com a bola encaixada numa defesa difícil. Cara... É tipo eu pegando um café ali. Cara, ele começou a rir e eu tava assistindo o jogo assim. Eu falei, moleque, você tá doido? Meu filho. E ele tranquilaço, mano, sorrindo. Aí recua a bola pra ele, até um excesso de confiança que tem que ser corrigido com o Robertinho. Essa questão da reposição com os pés. Ele tem errado muito. Mas isso é trabalhado, jogador novo, então é mais fácil até trabalhar isso. É um excesso de confiança, uma tranquilidade que vai passando também pro restante do grupo. É um goleiro, assim, que eu tô impressionado. Ontem, mais uma vez, foi um cartaz, né? Que a gente sabe que era um jogo que o Brasil todo estava olhando. Não é todo jogo do Cruzeiro que o Brasil todo está olhando. Vamos ser sinceros. Ontem, o Brasil todo, ou a América do Sul todo, estava olhando para esse jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Então, mais uma vez, num jogo desse, o Otávio aparece. E, Léo, não será surpresa se nessa próxima convocação da seleção brasileira, pensando numa renovação de seleção... E Olimpíada também. Olimpíadas, o Otávio já ser convocado nessa próxima convocação. Olha que exagero do comentarista. Não, tô pensando no novo ciclo. Não que ele seja o melhor goleiro do Brasil hoje. 4 anos para a próxima Copa. É um pensamento futuro. Não que ele seja o melhor goleiro do Brasil hoje. Atenção. Inclusive o goleiro do Atlético, o Everson, é melhor do que o Otávio. Mas quem seria um goleiro jovem para a Olimpíada daqui 2 anos? Aí que tá. O Otávio é esse goleiro. O Otávio é esse goleiro que aparece com um cartaz impressionante nesse começo, já de grandes jogos. E ontem foi mais uma etapa vencida pelo goleiro, que vai falhar. Vai ter jogo que ele precisa melhorar a questão de saída de bola. Isso é normal. Só que assim, eu tô impressionado com a tranquilidade do Otávio e com o poder de decisão ali, aquele poder de reação que a gente fala frente a frente com o atacante. Ô, Adro, você que acompanha muitas vezes nos treinos, na última ida sua lá, você inclusive mandou imagens pra gente, a gente rodou aqui do treinamento de goleiros e o Cássio já treinando. O Cássio já treinando, a hora que chegar e falar assim, o Cássio está 100%, ele volta pro gol do Cruzeiro ou segue o Otávio?
ele vai voltar de maneira gradual. E não vai ser simplesmente o Cássio tá ok, tá 100%, tá liberado. Próximo jogo, o Cássio inicia o Otávio no banco. Não creio que vai ser assim, não. Vai acontecer como aconteceu com o Fábio, quando ele se lesionou então, mas e o Rafael foi titular. Voltar. Hoje eu tô dizendo assim, hoje no Cruzeiro não tem assim, o Otávio. O Cássio é o goleiro número 1 do Cruzeiro. Ponto. Entendi. Otávio, cara, é joia da base. Quando você pega um menino da base, a gente sempre fica pedindo base salva. A base salvou o Cruzeiro. Quantos goleiros da base do Cruzeiro salvando. não tiveram oportunidade ou tiveram pouquíssima oportunidade profissional e são titulares absolutos em seus clubes? Olha o goleiro do Santos, olha o goleiro do São Paulo. É uma discussão que vai acontecer, isso é fato, quando o Cássio voltar. Você vai adorar isso, né? Em 2016 tivemos esse exemplo, quando o Fábio retornou, e aí o Fábio não foi titular no primeiro momento, o Rafael ficou ali quase um mês como titular, o Fábio no banco, até que teve a eliminação pro Nacional na Copa Sul-Americana nos pênaltis. Exato. Aí o Mano esperou, nem foi falha do Rafael. O Mano esperou alguma desculpa, algum motivo pra tirar o Rafael que pulou em todos os cantos, no mesmo canto nas cobranças de pênalti, esperou qualquer motivo. Tanto que o Mano falou, retornar o Fábio como titular. O Fábio é o pegador de pênalti, ele usou esse termo ainda. Ele queria alguma o Fábio desculpa. é o pegador de pênalti. Porque o Rafael tava bem. Sim, muito bem. Vai ter essa discussão, e assim, tem que aproveitar o momento do garoto, se ele tá nessa muito aí. bem, tá? Se ele vacilar, demais, volta cara. o Cássio, até bom, concorrência. Mas no primeiro momento, sem vacilar, do jeito que ele tá pegando, tem que continuar. Ô, Mabi, e aí, volta o Cássio ou fica o Otávio? Ai, que pergunta boa que eu não sei responder. Léo. Usa o seu critério, a falta dele. Então, complicadíssimo, porque assim, eu concordo muito com isso. O Cássio é o goleiro número 1 do Cruzeiro, é o goleiro titular, teve a lesão. Ah, o Cássio voltou amanhã, tem plenas condições. Otávio, tchau, obrigada, entra o Cássio. Não é assim que as coisas funcionam. O Cruzeiro tem uma joia nas mãos, de fato. O contrato do Cássio vai até meio do ano que vem. Meio do ano que vem. É algo a ser conversado. O Cássio tem 39 anos. O Otávio está cada vez mais valorizado, principalmente com o mercado europeu de olho. Então, assim, Léo, eu manteria o Otávio. Pronto, falei. Então aí, tá vendo? A pergunta é difícil, mas você respondeu. Eu fiz um Pra charme. Pra mim, a pergunta nem é tão difícil, sendo bem sincero. A resposta que é. Muito bom, Lu. Verdade. Sabe por quê, gente? Eu sou muito fã do Cássio. Muito fã do Cássio. Eu gosto muito do Cássio debaixo das traves, eu gosto muito do Cássio fora do campo. O Cássio tem uma carreira ilibada. O Cássio é o maior goleiro, talvez entre os top 3 maiores jogadores da história do Corinthians. Tudo o que ele fez, o que ele representa. O Cássio é líder. Eu sou muito fã do Cássio. Sou mesmo, muito fã do Cássio. Mas eu tenho que usar o mesmo critério aqui que eu usei com o Hulk. Eu sou muito fã do Hulk. Me entristece ver esse problema que o Hulk está vivendo agora lá no Fluminense, toda a cobrança e tudo, mas que é normal para um jogador que está encerrando a carreira. A gente cobrava um goleiro quando o Cássio se machucou, que o Otávio não daria conta. Que o Otávio era jovem, era na muito verdade, jovem. Lu, na verdade foi logo mudou, quando o atual goleiro do Internacional começou a jogar pelo Cruzeiro. Naquele período. Naquele período ele logo no início. Tá? Sim, logo no início. É verdade. E Teve o Matheus Cunha, teve um capítulo do Matheus Cunha. Exatamente, muita gente se esquece, mas teve o Matheus Cunha e ninguém cogitava o Otávio. Inclusive, o que se falava, até entre você, você aí que tá me ouvindo, você que tá olhando agora. Que isso, Adro? Você contestou, inclusive, muitos de vocês diziam que o Otávio era um chama-gol de golaços. É verdade. Né? Pelo que aconteceu no campo. Isso mesmo. Tá dando sorrisinho de cantinho de boca, Luciano? né? Eu lembro. Você está dando esse sorrisinho de cantinho de boca porque você sabe por que eu tô falando. No Campeonato Mineiro, quando os caras acertaram 2 borrachadas no ângulo do Otávio, que indefensável, depois mais um jogo, aí todo mundo começou, não, o menino é bom, mas pô, ele chama uns golaços, né? Ele só toma golaço, aqueles golaços indefensáveis. Esqueceram, né? Memória curta. Eu sei que a memória é seletiva, mas a informação é essa, Léo. Que o Cruzeiro foi atrás de um goleiraço, um grande goleiro, tá? Que é titular absoluto do seu clube hoje no Brasil, um goleiro brasileiro. E o que fez com que esse goleiro não viesse para assumir a titularidade no Cruzeiro foi essa questão aí do Cássio. Agora, gente, vamos lá. Quero falar do jogo de ontem, porque ao final da partida tivemos reclamações quanto à arbitragem. Sério? Uma arbitragem argentina do Yael Falcón, certo? Sim. Que apitou o jogo ontem. Eu quero ouvir todo mundo sobre isso, porque a arbitragem sempre é muito subjetiva, é interpretativa. Quando tem algum erro muito crasso e tudo, aí todo mundo concorda. Mas eu quero trazer aqui e a análise de cada um, e citando aqui, trazendo de uma maneira bem objetiva. O lance do Pedro, que origina a falta, ou que origina o gol do Flamengo, né? Um braço ali do Fabrício Bruno, que estava ali? Sim. Quem que é? Isso, Fabrício Bruno. Sim. Na minha opinião, e cada um terá o direito,
aquilo ali não é falta nem aqui nem na China. Mas se para o árbitro, nem aqui nem na China, mas na Argentina aquilo é falta, aquela chegada em cima do Pereira dentro da área também seria. Porque se para ele um contato daquele, como do Fabrício Bruno, no Pedro é uma falta, uma chegada no corpo do Pereira dentro da área protegendo a bola é falta. Eu não acho que aquele lance do Matheus Pereira é pênalti. Mas se o árbitro acha que aquele braço do Fabrício Bruno é falta, aquilo no Matheus Pereira é pênalti. E ainda trago mais, porque vocês podem estar falando que eu estou sendo clubista e tudo aqui. Não. Porque se para ele aquele nível de contato, talvez ele tinha até que rever o lance do Matheus Henrique no Bruno Henrique. Verdade. Porque se para ele um contato daquele de braço, que mal existe, é uma falta, talvez o do Mateuzinho para ele tinha que ser vermelho. Porque se para ele encostar é isso. Então, na minha opinião, o jogo ontem merecia um empate. O resultado foi justo pelo que os dois criaram. Mas que o gol do Flamengo surge num lance em que a falta, na minha opinião, não existiu, que se para o árbitro aquilo é falta, aquele lance do Pereira seria pênalti. Então qual o grande problema da arbitragem para mim ontem, Lu? Falta de critério. Não é mal intencionado nisso, não entra nessa, mas é falta de critério. E se você não tem critério para apitar, você é um árbitro ruim. Porque se você não consegue ter 2 pesos aqui, mas você tem 2 medidas, você não serve para ser árbitro. Porque o bom árbitro é aquele que não importa se é camisa, fora de casa, dentro. Se isso pra mim é falta, pro Fernando pode não ser falta, mas se pra mim é falta, vai ser falta aqui, vai ser falta lá. Então a falta de critério é que pra mim ontem falhou o árbitro no jogo. E ele deixou o jogo correr, inclusive tivemos 56 minutos de bola rolando. Isso chamou muita atenção no jogo de ontem, porque no início eu até esperava que ia ser um jogo mais modorrento ali, mais, sabe, o Cruzeiro tentando parar, diminuir o ritmo, o Flamengo a mesma coisa, não, a gente teve 56 minutos de bola rolando. Assim, mas padrão Copa do Mundo. E assim, as regras novas ajudando também Sim. nisso aí, né? Agora, o que pega muito é a questão do critério que a gente sempre fala. Não foi falta, realmente, do Fabrício Bruno em cima do Pedro, principalmente pelo critério da arbitragem que estava seguindo na partida. Só que assim, o Arthur Jorge ir na coletiva e reclamar que não foi falta, na boa. Foi uma falta longe, quase no meio campo, que foi cobrada. E uma desatenção da defesa. E mais uma vez, da defesa. não vamos desviar o foco. Mais uma vez, o Cruzeiro levou gol de bola parada. São 8 gols sofridos no Campeonato Brasileiro e 2 gols sofridos na Libertadores em cobranças de escanteio e falta bola aérea lateral. Perfeito, bola aérea do Cruzeiro. Então, foi uma falta, o árbitro errou, mas não é aquele erro de uma cobrança de pênalti, é uma falta longe. Sobre o critério da arbitragem, aquilo não foi falta, e em outros lances, seguindo o critério dele no jogo, realmente foi um erro ali, mas não pode servir de muleto. Fernando Martins e Miguel. Eu vou discordar de todos vocês. Isso que é bom, Pra mim, a arbitragem foi perfeita. Perfeita. Dou parabéns pra esse Iaoel, o nome do... Yael Falcão. Yael Falcão. Parabéns, porque na minha opinião, ele cumpriu todos os critérios que tinham que ser. Na minha opinião, eu discordo da sua análise dessa proporção, peso. Do peso aí. A falta do Fabrício Bruno aconteceu porque o braço dele estava numa posição acima do ombro. Isso tem que levar em consideração. Ou seja, um movimento antinatural que acerta o rosto do adversário. Falta, certíssimo. O cartão amarelo para o Matheus Henrique, que os flamenguistas estão chorando aí, que tinham que ter sido expulso. Nesse contato, você tem que ver 3 pontos. Primeiro, a altura acima do tornozelo. Foi? Check, ok. A intensidade. O Matheus Henrique, a perna estava recolhida e ela trisca. Foi de raspão, né? E aí tem que bater. E a terceira, que é o impacto. Se ele vai com a perna reta e impacta, seria... Aí entra no lance temerário. Se esses 3 você dar check, expulsão na hora, sumário, tem nem discussão. O Brasil seria expulso. Só que 2 desses itens não aconteceram. Se acontecer 2 desses 3 itens, ok, ainda você pode expulsar ou não. Ainda cabe. Ainda cabe. Mas pra mim, amarelo de bom. Então, na minha visão, acertou em todos os lances. Arbitragem muito boa, deixou o jogo correr. Pra mim, a arbitragem tem que ser isso. Esses arbitragens aqui de VAR, que até beijo em vó é pênalti. Inclusive, alguns lances do Matheus Pereira, ele
procurava esperar o contato ali, que eram algumas faltas que no Campeonato Brasileiro ele Não é recebe normal. todas. Contato Não de pode, jogo, o contato árbitro de corpo. mandando- Isso me incomodou, Adro, no jogo. Isso me incomodou do Matheus Pereira Mas no assim, jogo. faltou essa sacada por parte dele também. Peraí, eu fiz Poxa, uma, mas- duas, ele não marcou, ele não vai marcar. Não estudam a arbitragem Mas ele enfrentou o antes Libertadores. O Cruzeiro Ele tem lá enfrentou o o Leonardo Boca. Silva. Não tem mais, né? O Leonardo Não, mas Silva não tá saiu. no Grêmio. Foi ontem, né? O Leonardo não sei Gaciba, perdão, foi anunciado Mas no tava Grêmio aí no ontem. Cruzeiro até Estava. então. Aí foi a vez do Grêmio sair de casa ontem, encontrou com ele e deu negócio. Porque não fez nada pelo Cruzeiro, Léo. Nada, não resolveu problema nenhum do Cruzeiro que era pra resolver lá na comissão de arbitragem, enfim. O Cruzeiro saiu um bobo e o Gaciba de casa. O Cruzeiro foi ontem foi o Grêmio. Parabéns pro Grêmio. Pronto, falei. Eu né? juro que é isso que eu assim penso hoje. quando o clube contrata ex-árbitro, cara. O Atlético já passou por Vai isso resolver com o que, Léo? Wagner Tardelli. não? É só mais um ofício que É. mandamos pra comissão. Tem um representante lá que vai chegar, sentar, tomar café. Ô, olha aqui pra gente. E só. Isso eu faço daqui, eu preciso de contratar o Gaciba. Não mesmo faço. Árbitro, ex-árbitro, Adroaldo Leal. Ô, Fernando, eu gostei muito da sua análise. Eu achei até que você estava indo pelo tom da brincadeira, sabe? Não. Que se desagradou o Cruzeiro e o Flamengo, então que você tinha gostado. Mas eu acho que você fez você ponderou bem, Sim. principalmente sobre o lance do Matheus Henrique, que eu também acho que não era pra expulsão. E ele deixava as jogadas seguirem, Léo. Tanto que por isso a gente teve 56 minutos de bola Não, rolando. não, mas o que pega pra mim é o seguinte: para o nível do jogo, mas nesse eu discordo, eu não acho que foi falta do Fabrício Bruno ali no Pedro. Até mesmo porque, na hora que o Fabrício inicia o movimento, o Pedro já tá. Já tá caindo. Só que é o Pedro. seguinte, assim, E daqui não a acho pouco, absurda a marcação. Não, e daqui a pouco. Se pegasse no queixo, machucava a mão. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre a discussão que tivemos ontem sobre centroavantes, porque um começou jogando, o outro começou no banco. Quem sofreu a falta do gol de empate? A falta é que não mas existiu. Peraí, se o Obrigado, Jardim falta não errou, existiu. se o Jardim fez a escolha errada, a culpa é do Pedro, então. Não, mas se o Pedro tivesse voando na tanto, boa. não tinha como tirar ele do time. Você não acha, não? É Adro? verdade, claro. Mas Claro. a justificativa Não, beleza. do O Jardim errou, a culpa é do Pedro. do Leonardo Jardim foi que, Velocidade, devido ao esquema do contra-ataque. Cruzeiro, Eu vi isso. o Pedro não recompõe. Exato. E assim, a transição... E vai perder lá no Rio mesmo, quer nem saber. E Não, lá, hoje lá o tudo. Pedro é titular, é transição. jogo Olha de só, transição. Mabi, vamos retomar aqui. Todo mundo tomar uma aguinha. Mabi, a arbitragem de ontem. Léo, eu gostei, eu gosto dessa arbitragem que deixa o jogo seguir, né? O Grice trouxe no início da jornada que ele dava poucas faltas e dava poucos cartões, de fato. O Gris já havia falado isso no resenha. Isso é verdade. Ele trouxe no resenha, depois trouxe no início da transmissão. Gosto desse jogo mais dinâmico, assim. Na hora do lance da falta do Mateuzinho, quando eu fui ver o replay, eu achei que seria expulso. E acho que se fosse no Campeonato Brasileiro, ele seria expulso. Mas, de fato, Seria o expulso Fernando duas trouxe... vezes, pelo hábito do campo e pelo VAR. Pra mim seria expulso no Campeonato Brasileiro, sem dúvidas, e concordo com o que o Fernando trouxe, o que tá na regra, não adianta a gente discordar com ela. E, de fato, o lance ali do Pedro com o Fabrício Bruno, acho que o Pedro valorizou muito também, quando ele já cai um pouco antes do toque ali do Fabrício Bruno, né? Não acho nenhum absurdo ter marcado. Eu, se fosse árbitra, não marcaria, mas como eu não sou, eu vou concordar. Mas eu com acho que ela. você podia ser, então. Mas Porque pra você mim, tá certa. Tá mas vendo? pra Então, mim, fechou. Vou estudar um pouquinho. ok, marcou, foi falta, não foi, não sei o quê, mas a zaga não pode ter uma É isso. desatenção Não, dela. a culpa não Isso a aconteceu culpa no não foi do clássico juiz na ali, não, Arena gente. MRV. Não foi uma marcação Não absurda. foi Escanteio, escanteio pro exatamente. Atlético. A bola foi pro escanteio. Os jogadores tiveram tempo de voltar, se posicionar, marcar. Aí toma o gol, aí o Caio Jorge faz o gesto, que não foi escanteio. Mas teve o tempo todo pra poder marcar bem, É isso, antecipar. gente. Entendeu? Não, para mim não. Ok. Ah, foi, não foi, ok. Se aquela bola ali é alçada de qualquer outra maneira, Léo, a zaga não pode falhar. É um erro, é um jogo gigantesco. É um jogo que vale uma vaga pra Libertadores. São dois elencos muito E isso fortes. pode definir E uma qualquer- classificação. Exatamente. Assim como, por exemplo, o gol que o Wesley perdeu, que pra mim ele perdeu o gol. Perdeu. Ele não esperava dela quicar, enfim, chegou de peito. Se ele deixa a bola bater no rosto dele, ele faria o gol. Beleza? Mas não é tão simples assim, cara. É um lance meio difícil ali. Mas são detalhes. Assim como o detalhe desse gol que ele perdeu, o detalhe da falha da defesa do Cruzeiro. Porque a bola não foi cruzada, o cara subiu sozinho, cabeceou direto. Não, teve o bate-rebate, zagueirão olhando pra um lado pro outro, bola pega um travessão, volta e vou te falar. A defesa estava mal postada na cobrança. Eu vou trazer uma pessoa importante para essa conversa. Treinador do Cruzeiro. Sobre a arbitragem. Estamos discutindo aqui e eu concordo com você. Para mim não foi falta, então pode reclamar, mas no entanto também a defesa não pode tomar o gol. Aí eu não a posso responsabilidade já é da defesa ali. São quantos gols, Lu, que o Cruzeiro já tomou aí? 8 no Campeonato Brasileiro e 2 na Libertadores. Não pode, Léo, é muito. Vamos ouvir Arthur Jorge, aqui falando sobre a arbitragem de ontem. Eu estava na linha do lance que
se dá a falta que origina depois o gol do Flamengo, e eu e o fiscal de linha não vimos falta, porque ele ao meu lado disse nada, 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 e eu e ele não vimos falta. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. E é diferente num jogo de mata-mata ter uma vantagem de 1-0 ou ir com o resultado de 1-1. Protestei porque, como lhe disse, eu não vi falta alguma, o fiscal de linha ao meu lado não viu falta alguma, e é por isso que eu protestei, porque ele disse-me nada, 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 e ficou surpreendido como eu quando foi marcada a falta. Portanto, são situações que ou tem que ser muito claro para perceber se é, se não é. Eu não quero estar aqui a dar completa certeza, porque as imagens às vezes mostram-nos um lado que nós não conseguimos ver no campo, mas pareceu-me apenas e só teatro do jogador do Flamengo, mas a verdade é que é um lance que depois resulta num golo, num empate, e num jogo de mata-mata tudo isto faz diferença, porque são os pequenos detalhes que às vezes decidem quem passa e quem fica. Olha só. Fiscal de linha, gente, é o bandeirinha, É o bandeirinha. tá? Mas tem um detalhe, né, Léo? Não, você quer ver o detalhe? O detalhe é a treta que vai rolar aqui agora. Mas o detalhe é o seguinte, o fiscal de linha não é o árbitro. Quem marca a falta ou deixa de marcar é o árbitro. Sim, o fiscal de linha pode pegar é a bandeirinha e jogar pro auxiliar. alto. O árbitro Exatamente. tava próximo, ele é um auxiliar. E ali o árbitro chamou pra si. Mas você quer ver a treta? Vai, Lu. Tretai-vos. Não concordo com... Pois é, então, por isso que eu tô passando a Vamos palavra. lá, são situações de jogo, eu não marcaria falta, mas não achei absurda a marcação da falta, porque teve ali um contato e ali é interpretação, e levar para a arbitragem eu acho muito ruim, mas eu entendo o lado do treinador, que pode querer desviar o foco. E aí, coloca como uma muleta aquele lance que definiu a partida. Só que essa correção no sistema defensivo do Cruzeiro é o que precisa ser executado melhor, e o Cruzeiro sofreu mais um gol de bola parada. Se faz necessário, é muito necessário, Léo. Vocês concordam? Perfeito, concordo. Então, discordo de todos vocês. Obrigado, Discordo Léo. de todos vocês. Sim, que é bom. Porque nessa eu tô super fechado com o Arthur Jorge. Por quê? Por quê? Porque se o lance é ilegal e dali surge o gol... Mas a interpretação... Não, na interpretação dele, Tá. na minha. ok. Pra você foi falta? Eu não achei, mas... Então ok. Mas eu não Pra achei mim foi. absurda a marcação. Não, eu sei, Pra Lu. mim foi. Mas Mas pro Fernando foi. Não foi aquele negócio claríssimo. Mas Eu quem sei, tem um apito Lu. na mão achou que foi, Léo. Gente, mas peraí. Ele tem um apito na mão, ele acaba o jogo Não, na não, mas falta quase no meio campo. Nós é a mesma estamos... coisa. Nós já conversamos sobre o árbitro e o lance da falta. Agora eu tô falando sobre o treinador do Cruzeiro trazer isso pra coletiva. Ele está corretíssimo. Porque se na opinião dele e de muita gente não houve a falta, se não tivesse a falta, aquele gol não tinha acontecido. É simples assim. O Cruzeiro poderia ter tomado outro gol. O Otávio salvou lá e tal. Mas aquele gol não a tinha falta acontecido. não justifica a falha da defesa, Léo. Mas ele não justificou a falha da Se o defesa. Matheus Henrique, pra muita gente que deveria ter sido expulso, pra mim não, mas pra muita gente deveria ter sido expulso, talvez o Cruzeiro já levaria 3 gols no jogo. Então esse se não pode. Mas não é o se. Mas você falou se. Não, não é o se. Você falou se. Não, aquela falta. Se a falta não existisse, é um se. Não, Lu, mas presta atenção. Tira o se que você vai me entender. A falta não existiu. A falta não existiu. Mas tem gol? Acontece o gol se não teve a falta? Aí, ó, o se. Não, não falei se. Você falou? Se não teve a falta. se não acontece a falta? Acontece o gol. Jogo do si. Mas é que o se... Não, nós eu estamos tô brincando entendendo com o que você tá falando. Eu tô entendendo o que Ele você tá tem falando. todo mas o é- direito de reclamar Mas não é daquele assim lance. que É porque ele tá funciona levando futebol. a narrativa pra um lado. Ele tá reclamando Não, mas não é daquele assim, lance. né? Aí, vamos supor, numa próxima pergunta, ele pode ser perguntado assim, Arthur Jorge, ok, né, a falta não existiu, aquele gol ali não deveria ter acontecido. Mas e a defesa falhando nisso? Explica isso. Por que a defesa do Cruzeiro... E aí entra o comentário que você acabou de fazer. Mas ele tem todo o direito de reclamar, como se o Leonardo Jardim quiser reclamar da entrada do Matheus Henrique, ou do que for, ou reclamar que achar que queria um cartão amarelo, porque o Fabrício Bruno ganhou um cartão E amarelo. os jogadores ainda. do Flamengo reclamaram. Então, assim, ele tá no direito dele, cara. Não Porque tá, pra ele não direito- houve a falta. Todo mundo tem direito de falar o que Então, quiser pronto. nesse caso, mas futebol, eu Léo, entendo o lado dele, é o gestor que tá desviando o foco. E Futebol, ok, querendo- segue o jogo. Eu não acho que ele tá desviando o foco. Porque é isso que eu tô te falando, num mata-mata, que detalhe pesa muito. Então, Se uma falta não existiu e dali saiu um gol, pesa. Mas aí, Léo, a gente tá falando como se a falta fosse algo absurdo. não é uma falta absurda. Não foi uma falta absurda, não foi algo que não. Teve um contato, o Fernando tem razão. O braço do Fabrício Bruno
estava acima, estava elevado. Não foi um movimento natural. Não é algo absurdo. Ele não tirou a falta do bolso. Ele poderia não Entendeu? marcar como marcou. Eu acho que o amarelo ainda foi demais. Eu acho que nem precisava do amarelo. Mas, pra mim, o Arthur Jorge E falou outra como coisa? se fosse uma falta de outro planeta. Falta e no não meio foi. campo, desculpa aí. E a falta estava longe, Léo. Teve um bate-rebate, teve bola no travessão, a zaga do Cruzeiro estava dormindo. Eu não discordo de nada disso da zaga falhar. Acho que vocês estão corretíssimos nisso. E eu entendi Só o seu tô ponto de dizendo vista, que se não houvesse que a ele falta, tem- não teria gerado aquela Este possibilidade de gol a favor do Flamengo. Este gol não teria Gente, acontecido. mas assim, então, Mas não dá pra ficar mas no a mundo análise, imaginário. a análise do futebol não pode ser moldada a isso. O Arthur Jorge, de qual deve ser a postura do Cruzeiro no jogo do Maracanã, quarta-feira da semana que vem? Bem, é termos e mantermos o mesmo comportamento, mantermos a mesma identidade. Eu não mudei hoje nada daquilo que é a identidade da equipa, não vamos mudar seguramente quando jogarmos daqui a uma semana no Rio de Janeiro, porque sabemos que estes jogos se fazem e se decidem em duas partidas, onde é importante estar competitivos em cada uma delas. O resultado de empate leva-nos para um jogo de final, ou seja, onde não há outro resultado que não seja poder ganhar para possamos continuar esta nossa caminhada. Sabemos das dificuldades que são, mas também temos a certeza que do outro lado vai ser uma equipa que vai encontrar dificuldades por ter que defrontar este Cruzeiro. Você vai discordar do melhor treinador do Brasil de novo agora, Luciano? Agora foi perfeito na análise. O Flamengo tem que respeitar muito esse Cruzeiro, que tem grandes jogadores também, e esses jogadores podem estar inspirados na semana que vem, como o Matheus Pereira, que ficou devendo ontem. E o Cruzeiro ontem foi um dos pouquíssimos clubes no país que conseguiu tirar o Flamengo da sua zona de conforto. O Flamengo gosta da bola, E no o Flamengo fim do gosta jogo, de jogar com a eles bola. estavam mortos, né, os jogadores do Flamengo. Isso chamou muita atenção. Caíram O todos Cruzeiro, Léo, passados. o Cruzeiro, no momento que o Cruzeiro foi melhor, inclusive quando sai o gol, o Cruzeiro pressiona, começa a amassar a defesa do Flamengo, foi quando o Cruzeiro fez o que o Cruzeiro gosta, de ter a posse, de segurar a bola, e isso incomodou muito o Flamengo. Tanto no final do jogo, o Flamengo fez mais alteração do que o Cruzeiro e tudo. Os jogadores do Flamengo, na hora que o árbitro acabou, aquele famoso assim, todo mundo deitou no gramado e graças a Deus que acabou. O Paquetá, mano, o Paquetá entrou no segundo tempo e ele caiu, parecia que ele tinha corrido na maratona. Ele tava cansado, não conseguiu fazer nem Ele dancinha. podia paquetar lá, né? Eu só pensei nessa, mas eu fiquei calado. Mas Isso é muito ruim. Mas Tem peraí, piada ruim o que não dá Seabra pra chamou falar. atenção ontem, um negócio que o Seabra ontem fez uma espinhela cair. Você que não sabe o que é espinhela caída, joga no Google. O Seabra tá assim, Adro, dá uma olhada. Na hora que os jogadores reservas do Flamengo, meu Deus, que tristeza. Os jogadores reservas do Flamengo levantaram pro aquecimento. Aí o Seabra tá assim, ele pegou ali o Pedro, Carrascal, pegou alguns Saúl. atletas e jogadores que nem entraram, tá assim, todos esses titulares em pelo menos todos os clubes que estão no campo. times Né? no Todo país. mundo que tá disputando aí, Léo, o Sabe campeonato. quem foi? Não,